Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Espero que estejam todos bem e esse período que nós estamos distantes uns dos outros tem feito muita falta pra gente. Eu tenho sentido muita falta do tempo que a gente passa junto, das conversas, das brincadeiras, do momento em que a gente está ali lendo, conversando e ao mesmo tempo não é apenas um estudo, né? Não é apenas um tempo em que a gente separa para estudar, mas algumas aulas a gente percebeu assim que Deus falou profundamente com a gente e tem sido importante esse momento de comunhão ali com os irmãos, um momento em que a gente consegue estudar, porque às vezes nem sempre no nosso dia a dia corrido em casa, a gente às vezes não tem tempo, né, para se dedicar como deveria ao estudo das escrituras. E esse tempo que a gente está ali, não só a gente lê, medita, aprende, conversa, troca ideias, ouve o ponto de vista de cada um e a gente consegue absorver muito mais do que quando a gente está lendo sozinho. É isso que eu tenho percebido. E o objetivo desses nossos encontros em sala de aula é fazer com que a gente se apaixone cada vez mais pelas escrituras. Fazer com que a gente deseje cada vez mais ler, meditar e conhecer. E eu preparei hoje uma aula para vocês a respeito da história da Bíblia. E eu queria lembrar algumas coisinhas que já foram faladas lá atrás, porque já tem muitos dias que a gente não se vê, não se fala, não conversa. Então é provável que a gente tenha esquecido de algumas coisas, não se lembre. Então eu queria convidar vocês hoje a ficar com as suas Bíblias perto de vocês, porque a nossa aula é o tempo todo com muito texto bíblico. Então nós vamos precisar da Bíblia ali pertinho para a gente estar consultando. E também a apostila, porque a apostila vai nos dar uma direção, um norte, para a gente poder se guiar, tá bom? Antes de iniciar, vamos orar. Pai amado e querido, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, discernimento, ó Deus, para que a gente possa, Senhor, ler, meditar, guardar no coração e na mente, Senhor, aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos dê direção, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque às vezes parece que a distância é um grande impedimento, Senhor, mas nós queremos te pedir que o Senhor coloque diante de nós as ferramentas certas, Senhor, o desejo, ó Pai, de separar um tempo para estar em comunhão com os irmãos, com os amigos, desejo de buscar, Senhor, através dessas ferramentas, mais conhecimento, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos que o Teu Espírito Santo venha nos encher, Senhor. Encher, ó Pai, cada partezinha de nós, Senhor. Retira de nós tudo aquilo que não Te agrada, todo impedimento, Senhor, toda frieza espiritual, toda indiferença, todo medo, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente nessa hora, Senhor. Nos faz atentos, ó Deus, a tudo que for falado aqui, Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos dar uma passadinha na apostila, na página 14, porque eu gostaria de falar com vocês ainda um pouco a respeito das características da inspiração verbal e plenária. O que quer dizer isso? A gente já falou um pouquinho lá atrás a respeito da revelação, a respeito da inspiração, que a Bíblia é um livro inspirado, que Deus vai se revelando aos seus autores, Ele vai inspirando esses homens, colocando na mente e no coração deles as palavras que Ele quer que sejam escritas, respeitando as características, a personalidade e a individualidade de cada autor. E é por isso que a gente percebe que cada livro ele tem uma característica diferente, ele tem uma marca do seu autor, que apesar de ser inspirado por Deus, mas ele deixa ali as suas digitais. Tá? Nós falamos como os livros eram organizados, como foi que tudo começou,
né, a partir da escrita, falamos sobre os papiros, sobre os tabletes de argila, falamos sobre várias coisas para a gente poder entender lá atrás, no início, como foi que tudo começou para que o livro começasse a ser organizado. Tá? Deus, na sua infinita sabedoria, ele providenciou tudo isso, que o homem aprendesse, tivesse inteligência, para preparar da melhor maneira possível a chegada das Escrituras até nós. Né? Então, hoje na página 14, a gente vai falar um pouquinho a respeito das características da inspiração verbal e plenária. Tá? E eu gostaria que vocês estivessem com uma canetinha na mão. Pode deixar, que ninguém vai sair dessa aula direto para a UPA para engessar a mão, prometo. Vocês vão apenas fazer algumas anotações do lado assim da apostila para que depois vocês possam acompanhar. Tá? Características da inspiração verbal e plenária. A inspiração verbal, ela vai dizer o seguinte, que cada palavra, cada proposição, cada verbo, cada palavrinha foi realmente inspirada por Deus. E a inspiração plenária, ela vai dizer o seguinte, que a Bíblia, ela trata de todas as questões, sendo que o objetivo da Bíblia não é falar a respeito de história, de geografia, de ciência, de hábitos do dia a dia, de cultura. O objetivo da Bíblia é revelar Deus, tá? E nos conduzir à salvação. Mas se para isso ela tiver que falar de história, de geografia, de comportamento, de sociedade, ela vai falar também da mesma maneira inspirada por Deus. Tá? E é isso que essa inspiração plenária fala, que tudo, absolutamente tudo, é plenamente inspirado por Deus. E a gente vê aqui, tópico A, a verdadeira doutrina é válida apenas para os manuscritos originais. Por quê? Lá no início de tudo, quando Deus começou a inspirar esses homens para fazerem os primeiros manuscritos, né, os originais, que dali seriam feitos cópias, eles foram inspirados. Os demais, que a partir daqueles manuscritos originais começaram a ser reproduzidos, não têm inspiração. Por quê? Porque não há necessidade mais de inspiração. A inspiração já foi dada aos homens para escreverem o original. A partir dali são feitas cópias, ok? Toda a inspiração vai se estender a todas as palavras. E Deus, ele vai agindo como um superintendente do processo, tá? Ele não está ali para ditar aos escritores, mas sim para guiar. É dessa forma, é assim, amorosamente. Ele vai instruindo, direcionando esses homens para que eles façam aquilo que o Espírito Santo deseja que seja feito. E isso a gente pode ter certeza porque torna esse livro um livro infalível, faz da Bíblia um livro sem erros. Muitas das vezes a gente ouve as pessoas comentando, as pessoas que não têm conhecimento e começam a pegar textos sem conhecimento, fazer comentários e depois vão dizer assim, a Bíblia tem vários erros. A Bíblia não tem erros. Muitas das vezes nós é que não sabemos interpretar, nós não temos o devido conhecimento e por falta de conhecimento a gente acaba dizendo que tem erros e não tem. Quais são as provas da inspiração verbal e plenária? E aqui no primeiro tópico, na letra A, ele vai dizer o seguinte, em 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer o quê? Abre aí a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. E eu te louvarei, Senhor. Segunda Timóteo 3,16. Vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para conhecimento, repreensão, correção e instrução na justiça. Existe um termo grego que é chamado theopneustos, está na apostila de vocês, que significa soprado por Deus. Afirma que Deus é o autor das escrituras e que estas escrituras são produtos do
sopro criador de Deus. O texto de Hebreus 4:12, ele vai dizer o quê? Que toda a escritura é viva, a palavra de Deus é viva, eficaz e cortante. Esse texto ele complementa 2 Timóteo, por quê? Porque que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela só é viva e eficaz porque ela foi soprada diretamente por Deus aos corações daqueles homens para ser escrita. E é por isso que ela tem vida, porque recebeu o próprio sopro criador de Deus. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer da inspiração desses homens, como eles foram inspirados, como eles foram movidos, levados pelo Espírito Santo a escrever esses textos. Não foi da vontade deles, mas que o próprio Espírito Santo encheu esses homens, fazendo com que tudo que eles fizessem no momento em que estavam escrevendo eram movidos pelo próprio Espírito Santo. Esses homens que foram separados por Deus, foram escolhidos, chamados para escrever, eles recebiam ordens específicas para escrever a palavra de Deus. Tá? Não era nada aleatório. A gente já leu em aula, em sala, que foram mais de 40 homens e cada um numa região diferente, com profissões diferentes, com culturas e pensamentos diferentes, mas que mesmo assim o Espírito Santo direcionava esses homens para que eles tivessem o mesmo pensamento e agissem da mesma forma. Tá? Tudo era direcionado por Deus. Quando nós encontramos nos textos bíblicos o uso de citações a textos do Antigo Testamento ou mesmo do Novo Testamento, isso mostra que esses homens foram inspirados. Quando o Novo Testamento faz citação de textos do Antigo Testamento, a gente pode observar um exemplo. Jesus no deserto sendo tentado por Satanás, ele faz referência às Escrituras. O Novo Testamento ele faz citação de partes de próprios textos do Novo Testamento, se referindo a eles como escrituras também. E esses escritores, esses homens que foram chamados para escrever a Bíblia, eles estavam absolutamente conscientes de estar escrevendo a palavra de Deus. Eles sabiam que eles não estavam sendo levados pelo Espírito Santo para fazer um livro qualquer, apenas mais um livro. Eles tinham absoluta convicção de que eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo para escrever a própria palavra de Deus. E isso é tremendo, como que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito para que a gente possa se mobilizar, se desprender de uma tal maneira, com tamanha confiança, para que a gente possa se permitir, se lançar nas mãos de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E aí a nossa mente se torna cativa dessa palavra, o nosso coração, as nossas palavras se tornam cativas do Espírito Santo, e aí ele vai nos conduzir, ele que vai nos usar da maneira que mais agradar a ele. E isso é espetacular. Quais são as provas da inerrância da Bíblia? Porque afirmar que a Bíblia não contém erros é simples, mas é preciso provar, não é verdade? E as provas são, ao lado de cada um desses itens que a gente está conversando aqui, está falando aqui, estão os textos bíblicos para que vocês possam consultar, tá bom? Então não é nada assim, foi tirado da internet, o professor está falando, mas não tem base bíblica. Todos eles têm a base bíblica aqui ao lado, tá? Para que vocês possam acompanhar. Inclusive, aqui na página 14, onde tem provas da inspiração verbal e plenária, no item C está dizendo assim: ordens específicas para receber a palavra do Senhor. Os homens recebiam ordens específicas para escrever a palavra do Senhor. E aí tem um exemplo, 17:14, risquem isso aí, 17:14, vai ficar somente Jeremias 30, verso 2, só esse, tá? O que está ao lado não é necessário, pode riscar. As provas da inerrância.
Quais as provas de que a Bíblia é um livro que não contém erros? Ele foi realmente inspirado por Deus e que não contém erros. As provas são a fidedignidade do caráter de Deus. É um Deus fiel e digno que atesta por si só, pelo seu caráter. Então, isso é suficiente. O ensino de Cristo, tudo que Jesus ensinava a respeito dessa palavra. E todos os argumentos são baseados em uma palavra ou na forma de uma palavra. Como assim? Em Gálatas 3,16, Paulo faz referência a Abraão e um descendente. E esse descendente a que ele está se referindo é o próprio Cristo. Tá? Ele não está falando de descendentes, que seriam os filhos que Abraão teria aqui na terra, né? Os filhos que ele poderia gerar, mas sim o descendente no singular, que é o próprio Cristo. Isso são motivos suficientes, são provas suficientes de que esse livro não contém erros, tá? Consultem direitinho os textos bíblicos para que vocês possam acompanhar, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito da interpretação. Muita confusão a gente vê a respeito de interpretação de textos bíblicos, muita coisa que se fala sem base bíblica, muita coisa que às vezes a gente usa até uma conversa, uma frase pronta, mas chega assim até engraçado, mas é sério. Todo texto sem contexto serve de, sei lá o que, argumento para pretexto, acho que é isso que dizem, não é? Mas no fundo quer dizer o seguinte: você pega um texto isolado, quer fazer a exegese dele, quer falar alguma coisa a respeito daquilo que você entendeu, só que você não leu o texto completo, você leu só um versículo, você não leu o capítulo, você não conhece a história que está ali. Então isso gera uma série de confusões, uma série de citações erradas e que vai fazendo com que o povo ouça aquilo e saia reproduzindo de uma vez para frente e fazendo um grande estrago, tá? Então é por isso que é necessário a gente aprender a conhecer esse livro, saber exatamente o que ele quer nos transmitir. Tá? Então, por isso que quando a gente vai estudar teologia, quando a gente vai conhecer a Bíblia, a gente não se mantém apenas com a Bíblia. Que num primeiro momento, quando a gente entra no seminário, a ideia de várias pessoas é a seguinte, que você vai ficar em cima de uma Bíblia lendo e aprendendo versículo por versículo. Não é isso. Para você conhecer esse livro, você vai precisar conhecer outros livros que vão servir de suporte para ele, né? Você precisa conhecer a história, você precisa saber para quem que esse livro foi escrito, em que época, qual o contexto, o que estava acontecendo naquele momento, quem eram aqueles personagens. É preciso ter conhecimento. E eu sempre falo para vocês uma coisa, que quando a gente vai matricular um filho na escola, eu já falei sobre isso em sala, você chega na escola, faz a matrícula da criança. E quando você sai da secretaria, você sai com uma lista de material e ali, além dos livros didáticos, português, matemática, história, que normalmente são utilizados pela criança, o secretário vai pedir para você também livros extra classe, não é? Tabuada, caderno de caligrafia, são uma série de livros que vão servir de apoio para que o seu filho aprenda a ler e escrever da melhor maneira possível. E é isso que acontece com a gente quando a gente está estudando a Bíblia. Você precisa conhecer a história, você precisa conhecer a cultura daquele povo. Porque a Bíblia não foi escrita para nós, eu costumo dizer isso para vocês, não é? Havia um povo ali, você vê que tinha um povo, tinha uma cultura inserida naquele contexto. Muita coisa a gente precisa entender para poder ler o texto e ligar, fazer um link. Olha, isso aqui está acontecendo, né? Porque eles tinham esse determinado costume. Por que a mulher estava naquele poço pegando água naquela hora do dia? Por que não era o homem que estava pegando água? Então, tudo isso a gente precisa entender, os costumes daquele povo, daquela civilização. Então, a interpretação dos textos bíblicos, elas vão fazer com que você tenha cada vez mais conhecimento, base e argumentos para que você possa fazer uma boa exegese.
E eu vou trazer para vocês algumas dicas de ouro, ok? Que eu vou passar no próximo vídeo. Fiquem atentos aí. Obrigada!